Caros irmãos, estamos nesta grande aventura, nesta grande jornada do conhecimento da vida da grande santa doutora Teresa de Jesus, conhecendo o percurso que ela fez do crescimento da sua vida espiritual, através da grande obra que ela nos deixou, o Castelo Interior, ou também conhecido como as 7 Moradas. Nós vamos hoje, dentro de todo o itinerário que nós estamos fazendo e realizando ao longo destas aulas, que são, na verdade, uma meditação, um caminho para a gente meditar, para a gente começar a vislumbrar a graça da santidade na vida desta grande santa e doutora. Hoje nós queremos, assim como tratamos no último encontro, sobre as 3 conversões. As conversões que passam pela mente, pelo coração e pelo corpo. Falar um pouco agora do efeito que essas conversões devem provocar na nossa vida. Por quê? Porque à medida em que você se converte, isso vai tendo um impacto na sua vida social, no seu relacionamento com as pessoas. É claro que tudo vai sendo transformado, tudo vai sendo mudado. E o seu jeito de viver, a sua forma de se comportar, o lugar onde você vai, todas essas coisas de algum modo vão mudando. E isso acontece através do quê? Através de uma determinação, através de um caminho que você deseja percorrer e atingir. Só que, para que a gente tenha constância neste grande processo de conversão, neste grande processo de mudança, nós precisamos tratar sobre o tema da oração. Porque a oração não é o único caminho para nós sermos santos, mas ela é um caminho eficaz e que nos ajuda a chegar à santidade. Só que nós vivemos hoje, nos nossos tempos, uma grande crise em relação à oração. Nós, como eu dizia num dos encontros, nós somos muito teóricos a respeito da oração. Ou seja, nós lemos muitos livros, nós conhecemos muito como os santos rezaram, como a oração faz. Podemos conhecer lá na Suma Teológica de Santo Tomás, as obras de Santo Afonso Maria de Ligório, e tantas obras que nos falam a respeito da oração. Mas às vezes isso fica somente na teoria. Nós somos pouco práticos em relação à oração. Temos às vezes muita teoria e pouca prática. Às vezes algumas pessoas acham que é suficiente o estudo de um livro para dizer que a pessoa é uma pessoa de oração e que ela conhece a oração. É evidente que isso não é suficiente. A leitura de um livro não é suficiente para você dizer que você é uma pessoa que conhece a oração. Então, a teoria, ela precisa se converter em amor. E o amor se converte em ação. Então, vamos tentar nesse nossa aula, falar um pouco sobre a respeito das coisas de Deus. Não de maneira meramente intelectual, mas tentar compreender que a oração exige de nós uma afetividade. Santa Teresa enfatiza muito isso. Nós às vezes somos muito intelectuais nas coisas de Deus e somos pouco afetivos. E é por isso que nós não temos uma certa constância na vida de oração, uma certa fidelidade. Então, Santa Teresa, sendo uma mulher profunda de oração, ela dizia que na crise da oração nós precisamos buscar os meios que tocam o sentido, mas não toca o ser. Por quê? Porque às vezes rezar é difícil. Rezar é difícil. Rezar é, como o Catecismo da Igreja Católica nos diz, um combate. Um dos capítulos do Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer o combate da oração. De fato, a oração é um grande combate, é uma grande luta. E rezar
exige de nós disposição interior profunda e disciplina. Aqui está um problema grave que a maioria das pessoas não consegue compreender. Que oração exige disciplina. Você precisa ter uma certa constância, porque senão você não vai conseguir um caminho de oração. Olha o que Santa Teresa nos diz nas quartas moradas do castelo interior. Nós vamos ainda tratar mais especificamente morada por morada. Quando chegarmos às quartas moradas, nós vamos falar sobre isso. Mas ela diz lá, abre aspas, a oração é um trato de amizade, estando a sós com aquele que nos ama, fecha aspas. Olha a definição de Santa Teresa sobre a oração. Oração é um trato de amizade, estando a sós com aquele que sabemos que nos ama. Oração para Santa Teresa não é uma teoria. Oração para Santa Teresa é vida. Eu sei que eu sou amado. Eu sei que eu estou em Deus. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que nesse exato momento que eu estou aqui, que você está aí, diante de uma tela, ouvindo esse encontro, você está diante daquele que você sabe que te ama, Deus. Você conseguiu imaginar e pensar nisso? E isso não é somente fruto da imaginação, isso é uma realidade. Porque isso é vida, não é somente uma teoria, é vida. Então, oração é quando eu sei que eu estou na presença de Deus, e essa presença é viva, na qual eu posso dialogar, na qual eu posso entrar em contato pessoal com Ele e entrar na sua intimidade. Então, para Santa Teresa, esse trato de amizade, esse momento de diálogo, de encontro, ele precisa ser nutrido muitas vezes pelo estar a sós, sozinho, a solidão. A experiência da oração, para Santa Teresa, aquela experiência do deserto, de estar a sós. Estar a sós é uma solidão sonora, que às vezes nos agride. Nem sempre é gostoso estar a sós. Às vezes, o silêncio nos perturba, o silêncio nos agride, o silêncio nos incomoda. Quantas e quantas vezes as pessoas fogem do silêncio? A todo momento as pessoas estão buscando agitações externas, barulhos, para fugir da experiência de estarem a sós consigo. Porque aquele silêncio devora, aquele silêncio incomoda, aquele silêncio agride. Porque lá no interior, nós estamos a sós e somos quem somos. O deserto do nosso interior muitas vezes nos agride, muitas vezes nos interpela. E é verdade, meus irmãos, que estar a sós, às vezes é muito doloroso. Estar a sós é entrar no profundo do nosso ser, é entrar na morada onde Deus está. Mas é claro que antes de chegar nessa morada onde Deus habita, onde Deus está, nós temos que nos encontrar com nós mesmos. E talvez essa é a parte mais dolorosa do caminho espiritual e do progresso interior, porque nós temos que nos encontrar. E estar a sós conosco é ter que encontrar com todas as nossas confusões interiores. E as nossas confusões interiores, elas nos provocam medo. Elas nos causam insegurança. Pensa no momento aí no seu interior. Quantas e quantas vezes você tem fugido de você?
Quantas e quantas vezes você não permite que o silêncio seja uma oportunidade de encontro, mas você quer procurar fazer alguma coisa, mexer com alguma coisa, e existe toda essa agitação interna, onde nós estamos a todo momento fugindo de nós mesmos, onde nós não queremos nos encontrar, onde você não quer parar, você não quer silenciar, você não quer se encontrar com Deus. Para ter verdadeira intimidade com Deus, não é possível você descrever essa experiência. É verdade. Não é possível codificar tudo isso. Não é possível de você exprimir em palavras essa intimidade, a experiência com Deus e traduzir em palavras tudo isso. O diálogo com o amor com Deus, com aquele que sabemos que nos ama, ultrapassa toda a experiência meramente humana. Portanto, a sua oração deve estar a serviço para colocar você em contato com Deus. Mas um contato com Deus que não tira você da realidade, mas ao contrário, coloca você na realidade, te insere na realidade e faz com que a tua vida seja transformada por aquela ação divina. Portanto, toda oração é um serviço à santidade, é um serviço ao nosso crescimento. A oração precisa ter como finalidade essa união com Cristo, essa união com Deus, que vai transformando a minha vida, que vai mudando o meu jeito de ser, que vai fazendo com que a minha vida seja impregnada pelo agir de Cristo, que eu passo a amar o outro por Cristo, com Cristo e em Cristo, como nós rezamos na Santa Missa. É esta vida de intimidade com Deus que vai sendo transformada de tal modo lá na nossa intimidade, lá na nossa interioridade, que vai mudando a nossa vida. Não se trata de ser uma pessoa que não tem contato com o mundo, não é disso que nós estamos falando. É a oportunidade de se encontrar na intimidade do coração, do silêncio, naquele momento que nós estamos a sós, naquele momento que nós estamos na intimidade do nosso coração. É claro que essa é uma experiência muitas vezes dolorosa, é fato. É doloroso ter que encontrar-se consigo e ver as suas mazelas e observar as suas fragilidades. E perceber que existe um abismo tremendo dentro do nosso coração. Mas também é verdade que é consolador saber que quando eu vou me abandonando, apesar das minhas misérias, apesar das minhas fragilidades, nas mãos de Deus, eu estou totalmente dependente aos cuidados dEle. E isso vai trazendo o fruto da vida espiritual. E isso vai nos ajudando a crescer sobrenaturalmente. Então tudo isso é para que a gente possa compreender que a finalidade de tudo é a nossa união com Deus através do amor. A maioria de nós, na vida espiritual, às vezes olha para toda a caminhada que nós fizemos até o dia de hoje. Eu não sei quantos anos de vida você tem, quantos anos de conversão você tem, mas talvez você olhe e você veja, e você perceba que você se encontra numa situação difícil. E isso talvez provoque um certo desânimo. Mas esse curso não é para isso. Não é para provocar o desânimo. Ao contrário. É para você chegar a encontrar-se consigo e, ao permitir este encontro, perceber que você precisa crescer na vida com Deus. Você precisa ser amigo de Deus. Você precisa amar Jesus. E precisa amar Jesus com todas as suas forças, com todas as disposições do seu ser. Então, ao invés de nós começarmos a nos desesperar, nós precisamos começar a fundar a nossa vida espiritual naquilo que é a base da vida espiritual: oração e humildade. Santa Teresa diz que a oração precisa nos desmascarar. A oração precisa mostrar de algum modo a farsa que eu sou. Só que à medida em que nós vamos descobrindo a farsa que nós somos, a miséria que nós somos, do outro lado,
Vai nascendo em nós a virtude da humildade, da pequenez, porque humus é isso, humildade é isso, é humus, é terra, é pequenez. É notar e perceber que eu sou pequeno. E aqui está o fundamento do nosso edifício espiritual, que nós vamos começar a construir, para entrar no castelo interior, a virtude da humildade. Não se consegue chegar à via espiritual, à santidade, se não for humilde. Assim como a Virgem Maria se reconhece como a serva do Senhor, assim como nosso Senhor Jesus Cristo se abaixou, mesmo sendo Deus, não se prevaleceu da sua condição divina, mas aniquilou-se, assumiu a forma de escravo. Pega lá Filipenses 2, versículo 6 até o 11. Ele abaixou lá do alto céus, assumiu a condição de servo, né? Se rebaixou para elevar a nossa condição. Os santos percorreram esse caminho da humildade, da via pequena, onde eles se fizeram pequeninos para subir. Então é uma atitude, é um caminho que só se constrói através de virtudes. E essa virtude fundamental é a virtude da humildade. Se você quer buscar a Deus na oração, você precisa tomar consciência de que nesse caminho a oração vai revelar quem você é. Revelando quem você é, você vai enxergar a sua miséria, a sua fragilidade. Estando a sós consigo, você vai percebendo que você é pequenino. E é isso que a oração deve produzir. É isso que a oração deve provocar em nós. É a graça de ver o tamanho da nossa pequenez. É a graça de ver o tamanho da nossa miséria. É a graça de ver o tamanho da nossa fragilidade. Isso aqui é oração, gente. Isso aqui é transformação de vida espiritual. Isso aqui é justamente o caminho da santidade que nós queremos construir. É o caminho espiritual que foi construído pelos santos, que foi construído pela nossa grande doutora Santa Teresa. Então vamos seguir no caminho das moradas. Vamos lembrar que a oração é o caminho fundamental para chegar às moradas mais profundas. Tendo presente que nós somos iniciantes. Nós estamos iniciando o caminho. Nós estamos iniciando a nossa busca pela perfeição. Pode ser que alguns estejam mais avançados no caminho espiritual, pode ser que outros estejam mais atrasados. Não importa. Cada um no seu caminho espiritual. Ninguém precisa estar mais à frente ou atrás, ninguém está brigando. Nós queremos amar Jesus. Nós queremos chegar àquela meta tão sonhada por Deus, que é a nossa união com Ele. E nessa união com Ele, não há disputa, só há entrega. Eu escolhi amar Jesus. E neste caminho de busca da perfeição da santidade, não se desesperar e nem ficar na presunção. Não se desespere porque você não alcançou. Eu estou enfatizando isso desde o primeiro encontro para isso ficar claro. O desespero, a presunção são dois caminhos de pessoas orgulhosas. O desespero de ver que eu preciso chegar àquela meta que Deus sonhou para mim, mas eu não dou conta. Muito bem, é isso mesmo, não dá conta, é Deus quem vai fazer, não se desespere. A presunção de achar que você vai construir o caminho para as suas próprias forças, que se transforma numa espécie de pelagianismo, que o Papa Francisco até enfatizou numa das suas encíclicas, seus documentos, falando sobre espiritualidade do neopelagianismo. Que existe um novo pelagianismo, de pessoas que querem confiar em si mesmas, querem confiar nas suas próprias forças de chegar ao caminho da perfeição. Não é possível. É evidente que, se nós queremos chegar ao caminho da santidade, nós precisamos saber que isso é uma obra divina, uma obra de Deus, e é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai realizar. Nós não conseguiremos chegar pelas nossas próprias forças. Então, vocês precisam, meus irmãos, atingir um caminho de maturidade cristã que seja solidificado nesta virtude da humildade. A humildade é o alicerce que nós vamos construir o edifício da vida espiritual. É a base. É aquilo que vai sustentar a grande obra que Deus quer realizar em nós. Quanto mais fundo nós cavarmos, melhor será a obra.
Quanto mais você cavar o seu interior, ou seja, quanto mais você, estando a sós na oração com Deus, você for cavando o seu interior, através da sua oração, que nós vamos aprendendo os caminhos da oração ao longo do caminho. Quando nós citarmos, por exemplo, os grandes mestres da vida espiritual, quando formos falar do Padre Arinteiro, que compilou dentro das obras de Santa Teresa os 9 graus de oração, e aí nós vamos falar sobre os níveis de oração em Santa Teresa de Jesus, e nós entendemos que a meditação é um ponto importante para o nosso crescimento da vida espiritual, e a meditação a gente precisa aprender a fazer, e precisa começar a aprender a fazer logo, para que a meditação possa nos ajudar a, de fato, acompanhar e seguir um caminho com nosso Senhor Jesus Cristo, para aprofundar na nossa vida espiritual, para poder cavar a nossa vida espiritual, para poder fundar as bases da nossa humildade, para percorrer esse grande caminho que Deus pede de nós e que Deus deseja para todos nós. Assim sendo, meus irmãos, neste encontro eu procurei frisar que é preciso progredir na intimidade com Cristo. É preciso progredir numa atitude de paciência, de humildade, buscando nossa vida de oração, para conseguirmos progredir no caminho de vida espiritual. Que Santa Teresa de Jesus, essa grande santa doutora, esta mestra de vida espiritual, nos ajude a continuar crescendo no caminho da busca pela santidade. Que Santa Teresa, que fez um caminho, um itinerário fenomenal de busca da santidade, interceda por todas as nossas necessidades. Seja ela a nossa grande mestra de oração. Comece a cultivar essa vida interior para você começar a cavar dentro de si. Comece a cavar dentro de si. Não tenha medo de encontrar-se consigo. Mesmo que esse silêncio seja aterrorizante. Mesmo que esse silêncio incomode interiormente. Padre, eu estou ficando assustado com a minha interioridade. Porque entrando na minha interioridade eu estou percebendo o tamanho da minha miséria. Calma, paciência. Aprenda a amar a sua miséria. Aprenda a amar a sua pequenez, a sua fragilidade. Que Santa Teresa de Jesus nos ajude no nosso caminho espiritual, no nosso crescimento e na nossa busca de união com Deus. Divulgue este vídeo para uma pessoa que você ama. Pode ser que ele seja um instrumento poderoso para o crescimento da vida espiritual desta pessoa. Continue fazendo conosco um apostolado, ajudando as pessoas a não serem somente católicas, mas a serem católicas que têm profundidade, que têm vida espiritual. E para isso nós precisamos agarrar naqueles que são modelos para a nossa vida, para a nossa amizade com Deus, que são os santos. Deus abençoe você.